JCTV Retrospectiva começa agora com uma mensagem de agradecimento pelas realizações de 97. Mensagem de fim de ano. Obrigado, Senhor Jesus, por 1997. O ano termina hoje. Neste sagrado santuário nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, venho depositar minhas preces de gratidão. Obrigado, Senhor, por ter conservado viva a minha fé. Obrigado, Senhor, por ter protegido o Papa, servo dos servos, seu vigário. Obrigado, Senhor, pela presença de Sua Santidade no Brasil. Foi um ano de dores e tristezas, de enchentes e tragédias. Nada, porém, abalou a esperança do povo brasileiro. Obrigado, Senhor, pela unidade do país, mas a luta pela terra continua. Obrigado, Senhor, pelo verde maravilhoso de nossas florestas, o encanto de novos pássaros e toda a nossa fauna. Porém, sabemos que ainda é preciso maior consciência ecológica para um mundo melhor. Obrigado, Senhor, pelas vitórias dos brasileiros em 97. Mas obrigado por ter possibilitado combater o bom combate. Temos muito a agradecer ao Senhor por 97. Foi um ano em que aprendemos a ter a maior consideração pelos irmãos presos, num grande esforço de solidariedade realizado durante toda a campanha da fraternidade. 97 foi um ano para o episcopado debater a comunicação social e propor novos caminhos de ética e moral. Obrigado, meu Senhor, pelas muitas oportunidades que tivemos em 97 para entender a sua palavra divina, escutando seus pastores e observando suas criaturas. O ano está terminando e ainda há muito a ser feito pela criança desprotegida, pelo jovem sem carinho e pelo idoso abandonado. Obrigado, Senhor, porque em cada gesto de vida, a chama de Sua presença, de conforto e amizade. Obrigado, Senhor, por não deixar que o aborto fosse introduzido no meu país, que o meu Brasil possa continuar celebrando sempre a vida e nunca a destruição. Obrigado, Senhor, por toda a Sua divina proteção, à Rede Vida de televisão, o canal da família. Pela intercessão de Sua Mãe Santíssima, meu Senhor, perdoe os nossos pecados e continue protegendo sempre a grande nação brasileira. Amém. João Paulo II no Brasil tem encontro mundial com as famílias. CNBB convidou o povo brasileiro a meditar sobre os problemas da justiça e dos encarcerados. América faz sínodo para definir seu caminho rumo ao novo milênio. São os destaques do JCTV Retrospectiva na Rede Vida de televisão, o canal da família. Entre 16 de novembro e 12 de dezembro em Roma, o Papa João Paulo II presidiu o Sínodo das Américas. O Brasil enviou 22 bispos para o Sínodo. Assembleia Sinodal para a América. Um acontecimento excepcional, o primeiro Sínodo Pan-Americano da história. Entre 16 de novembro e 12 de dezembro, a Assembleia Sinodal debateu o tema Encontro com Jesus Cristo Vivo,
caminho para a conversão, a comunhão e a solidariedade na América. O Brasil esteve representado no Sínodo de 97 por seus 5 cardeais: Dom Eugênio de Araújo Salles, do Rio de Janeiro, Dom Paulo Evaristo Arnes, de São Paulo, Dom Aloísio Loscheider, de Aparecida, Dom José Freire Falcão, de Brasília, Dom Lucas Moreira Neves, de Salvador. Os arcebispos brasileiros: Dom Luciano Mendes de Almeida, de Mariana, Dom Serafim Fernandes de Araújo, de Belo Horizonte, Dom Vitório Pavanello, de Campo Grande, Dom Pedro Antônio Fedalto, de Curitiba, Dom Cláudio Unes, de Fortaleza, Dom Marcelo Pinto Carvalheira, da Paraíba. E ainda os bispos: Dom Angélico Sândalo Bernardino, auxiliar de São Paulo, Dom Erwin Krautrer, prelado do Xingu, Dom Vital Wildering, de Itaguaí, Dom Fernando Figueiredo, de Santo Amaro, Dom Antônio Celso de Queiroz, auxiliar de São Paulo, Dom Jaime Henrique Quemelo, de Pelotas, Dom Irineu Danelon, de Lins, Dom Demétrio Valentini, de Jales, Dom Raimundo Damasceno, auxiliar de Brasília, Dom Pierre Moalem, greco-melquita, Dom Geraldo Lírio Rocha, de Colatina. Os destaques brasileiros no Sínodo: vice-presidente do Sínodo, o cardeal do Rio, Dom Eugênio de Araújo Salles, fez a saudação de abertura oficial dos trabalhos no dia 17 de novembro, às 9h15. Um grande fator de deformação na vida eclesial da América é o divórcio em si e sua influência na vida pessoal e nas estruturas econômico-políticas. Daí decorre o escândalo da grave injustiça social que atinge parte ponderável da população do continente. Nossa palavra não terá força nem duração, se nela não se ouvir a voz de Jesus Cristo. Dom Eugênio de Araújo Salles, cardeal do Rio de Janeiro. Dom Fernando Antônio Figueiredo falou sobre juventude e evangelização enculturada. Identificou 4 grupos de jovens: os que vivem em comunhão com a Igreja, os simpatizantes da Igreja, os que estão distanciados da Igreja e os filhos da modernidade. Como disse o Papa em Paris, os jovens todos, no fundo, têm sede de Deus e da transcendência. Dom Fernando Figueiredo. Dom Geraldo Lírio Rocha abordou o desafio da enculturação na liturgia, como proceder na perspectiva de uma liturgia enculturada nas várias etnias que formam o panorama do continente. Somente uma liturgia verdadeiramente enculturada é capaz de propiciar esse encontro vivo com o Cristo vivo. Dom Geraldo Lírio Rocha. Dom Serafim Fernandes de Araújo abordou o catolicismo no Brasil e a nova evangelização, enfatizando que o projeto Rumo ao Novo Milênio leva a Igreja a fortalecer a sua presença pública, inclusive através dos meios de comunicação social. Uma resposta pastoral diferenciada e articulada deve transformar os católicos praticantes em evangelizadores. Dom Serafim Fernandes de Araújo. Dom Pedro Fedalto, o arcebispo de Curitiba, defendeu a criação de um organismo de comunhão entre as 3 Américas e de um fundo econômico comum, a partir de uma vista da unidade da Igreja. Defendeu ainda uma pastoral familiar eficiente e eficaz em todas as conferências episcopais. Assim é a Igreja de Cristo, em comunhão com o Papa, princípio visível da unidade dos bispos e dos fiéis. Dom Pedro Fedalto. Dom Aloísio Loscheider, o cardeal de Aparecida, a partir da devoção popular ao Senhor Bom Jesus, insistiu na grande força evangelizadora da religiosidade popular, na necessidade de insistir no mistério da ressurreição. Jesus, Deus homem, é a revelação absoluta e definitiva do humano. O referencial ético absoluto é Jesus Cristo. Cardeal Loscheider. Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal de São Paulo, defendeu o uso adequado dos meios de comunicação social. Observou que os meios de comunicação são parte essencial da evolução da humanidade. Temos a obrigação de acompanhar a evolução dos meios de comunicação, com um razoável otimismo. Cardeal Arnes. Dom Angélico Bernardino, o bispo auxiliar de São Paulo, questionou como o sínodo poderia ajudar
a resolver o problema dos ministérios ordenados e de seus colaboradores. Os padres estão sobrecarregados, estressados, sem tempo para cuidar da saúde do corpo e do espírito. Dom Angélico Bernardino. Dom Raimundo Damasceno Assis, o auxiliar de Brasília, abordou o diálogo da solidariedade entre o Norte e o Sul. Apresentou proposta de formação cristã para a cidadania, estudo da dívida externa e projetos de economia popular doméstica. A doutrina social da Igreja oferece princípios capazes de iluminar a ação concreta do indivíduo e da comunidade para promover o bem comum. Dom Raimundo Damasceno. Dom Jaime Henrique Quemelo, o bispo de Pelotas, defendeu a missão do leigo, agente da evangelização com formação e espiritualidade adequadas. Proponho que a América toda assuma, dando um grande testemunho de comunhão, uma postura eminentemente evangelizadora. Dom Jaime Quemelo. Dom Lucas Moreira Neves, o cardeal primaz do Brasil, frisou ser urgente a criação de uma solidariedade alicerçada sobre a integração, isto é, sem exclusões, sobre a interdependência e a interação entre todos os países da América. O Sínodo conseguirá estimular nova e maior solidariedade entre os povos da América. Cardeal Neves. Dom Luciano Mendes de Almeida, o arcebispo de Mariana, tratou da dimensão missionária, sinal de renovação eclesial, recordando a presença de missionários ardentes no continente americano. A dimensão missionária da Igreja é fruto do amor a Cristo. Dom Luciano Mendes. Dom Pierre Moalem, o bispo de Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo dos Greco-Melquitas, no Brasil, fez um histórico da presença das igrejas orientais no continente americano. A Igreja Latina da América deve assumir uma responsabilidade em termos de solidariedade para a preservação do patrimônio cristão oriental. Dom Pierre Moalem. Dom Irineu Danelon, o bispo de Lins, falou da civilização do amor, sendo porta-voz dos gritos dos jovens, dizendo que o Brasil tem 15 milhões de analfabetos e orando para que os pastores sejam sensíveis, corajosos, articulados. Que haja apoio à pastoral da juventude, à educação da qualidade para todos, ao ensino religioso nas escolas. Dom Irineu Danelon. Dom Erwin Krautler, bispo prelado do Xingu, levou ao sínodo a questão da Amazônia, que deve continuar a ser terra de missões. Disse que não queremos separar a cura de almas da defesa intransigente dos direitos humanos. Se a destruição continuar no ritmo atual, não passarão 2 décadas até o dia em que iremos oficiar o requiem pela Amazônia. Dom Erwin Krautler. Dom Vitório Pavanello, o arcebispo de Campo Grande, tratou das migrações como desafio à caridade e à justiça, pregando a necessidade de um plano de evangelização para os emigrantes, leis mais justas, políticas de desenvolvimento que contenham as migrações. Migrar é um direito e ser acolhido e ver respeitada a religião e os costumes próprios. Dom Vitório Pavanello. Dom José Freire Falcão, o cardeal de Brasília, tratou da exigência de uma catequese sistemática envolvendo particularmente as cidades marcadas pela permissividade moral e a crise da instituição familiar. A cultura urbana está a exigir a revitalização das paróquias, bem como novas e ousadas estruturas de evangelização. Cardeal Falcão. Dom Marcelo Pinto Carvalheira, o arcebispo da Paraíba, analisou o papel dos leigos na obra missionária, lembrando que cada batizado tem um compromisso missionário. Sem o protagonismo do leigo, o evangelho não penetrará na cultura moderna e nos areópagos de nosso tempo. Dom Marcelo Carvalheira. Dom Cláudio Umes, o arcebispo de Fortaleza, levou ao sínodo a questão da evangelização das famílias, enfatizando ser hoje para a Igreja uma prioridade pastoral. O cotidiano da família cristã deve conjugar liberdade com verdade, felicidade com fidelidade, amor com responsabilidade. Dom Cláudio Umes. Dom Luiz Demétrio Valentini, o bispo de Jales, falou da solidariedade entre as igrejas e as populações,
declarando em relação à dívida externa ser urgente recolocá-la na pauta do debate político. Acredito que a Igreja da América vai se salvar por sua atitude de serviço e por sua dimensão missionária. Dom Demétrio Valentini. Dom Vital João Wilderink, o bispo de Itaguaí, disse que a Igreja não evangeliza se não se deixa constantemente evangelizar. A Igreja não pode pregar a conversão se ela mesma não busca permanentemente sua conversão a Cristo. Iluminar a questão de justiça e das desigualdades entre Norte e Sul é uma das tarefas do Sínodo. Dom Vital Wilderink. Dom Antônio Celso de Queiroz, o auxiliar de São Paulo, falou do abismo entre fé e vida, propondo difundir valores evangélicos nas fontes inspiradoras do pensamento e dos modelos de vida da humanidade. É preciso valorizar a contribuição dos leigos à missão evangelizadora da Igreja, a partir de sua experiência de vida. Dom Antônio Celso Queiroz. O Sínodo das Américas foi encerrado no dia 12 de dezembro com uma concelebração na Basílica de São Pedro, com a presidência de Sua Santidade, o Papa João Paulo II. A campanha da Fraternidade de 97 foi aberta no dia 12 de fevereiro com uma mensagem do Papa e do presidente da CNBB, Dom Lucas Moreira Neves. A campanha 97 teve como tema a fraternidade e os encarcerados, com o lema Cristo liberta de todas as prisões. Cadeias da velha opressão, Jesus vem, liberta de toda a prisão e quebra as cadeias da velha opressão. Pela fome muito cedo, fui violento, fui violado, feito de maciço estou preso, sem espaço feito gado. Quantos dias, todo dia, na agonia me lamento, sopra um vento que me arrasta, me devasta em meu tormento. Jesus, vem, liberta de toda a prisão e quebra as cadeias da velha opressão. Jesus, vem, liberta de toda a prisão e quebra as cadeias da velha opressão. Eu sou vítima da dor desses crimes mais violentos e é difícil ter amor por quem traz tal sofrimento. Mas aqui eu venho, ó Pai, libertar-me da prisão, desta dor que eu sei que sai se eu abrir meu coração. Jesus, vem, liberta de toda a prisão e quebra as cadeias da velha opressão. Jesus, vem, liberta de toda a prisão e quebra as cadeias da velha opressão. Pela droga ainda criança, caminhei caminhos tortos, torturei minha esperança, estou preso e os sonhos mortos. E no fundo desse abismo, cismo penso que sou feito de uma dor e que um deserto foi aberto no meu peito. Jesus, vem, liberta de toda a prisão e quebra as cadeias da velha opressão. Jesus, vem, liberta de toda a prisão e quebra as cadeias da velha opressão. São Luís do Maranhão, pátria de poetas e mártires, abrigou o 9º Intereclesial. O arcebispo metropolitano de São Luís, Dom Paulo Ponte, recebeu representantes de 240 dioceses. O Intereclesial 97
reuniu 2.359 delegados, contando com a participação de 57 bispos, 66 irmãos e irmãs de igrejas evangélicas e 89 irmãos solidários de diferentes partes do mundo. O Intereclesial foi um momento forte de reflexão das comunidades de base, buscando pistas concretas na área da inculturação e do ecumenismo. Uma das palavras em moda hoje na igreja é inculturação. A expressão tem feito refletir o episcopado, os sacerdotes e os leigos. A inculturação é, na verdade, um processo globalizante e complexo, que integra tanto a mensagem cristã como a reflexão e a prática da igreja. Pelo processo de inculturação, as comunidades eclesiais poderão exprimir progressivamente a própria experiência cristã, em modos e formas originais, em consonância com as próprias tradições culturais. A inculturação deve ser compreendida em analogia com a encarnação, diz a CNBB em seu documento oficial. Na inculturação, o evangelizador parte do evangelho assimilado em sua própria cultura. No intercâmbio, o que se transmite fundamentalmente é a fé. Ao fixar as orientações práticas para a ação evangelizadora e pastoral, a Igreja destacou o papel da tarefa inculturada. A evangelização, nos seus diversos aspectos, tem como critério geral a inculturação. Na América Latina, hoje, a evangelização é desafiada a inculturar-se. Primeiro, nas culturas indígenas, afro e mestiças. Segundo, na cultura moderna e urbana. As questões envolvendo moralidade e tradição, valores éticos e padrões morais são aspectos desafiadores do processo de inculturação evangelizadora. A inculturação é um longo processo que tem por sujeito o povo que acolhe o evangelho em sua cultura e que exige dos evangelizadores uma atitude de solidariedade, mas também de clareza ou crítica. A nova evangelização exige um novo ardor em seus métodos e expressões. Por isso, os protagonistas da evangelização inculturada são os leigos. Exigindo esforço, reclamando de sem ódio e sem medo, julgamos o júri. 97 fica marcado como um ano de intensa presença do episcopado brasileiro junto ao povo, marcando assim o primeiro ano do projeto nacional rumo ao novo milênio. Hoje a América Latina é mais pobre, estou falando do povo, dos povos da América Latina, né? Não dos bilionários mexicanos ou dos nossos craques de futebol, né? O povo da América Latina é mais pobre hoje que 30 anos atrás. Eu acho que esse Natal deve ser diferente de todos os outros natais, que nós estamos caminhando para o terceiro milênio, onde precisamente a figura de Jesus Cristo está no centro. Nós hoje temos que testemunhar, anunciar Jesus Cristo, para que as pessoas realmente descubram o valor do Evangelho. E Jesus é o Evangelho, Jesus é o bem, Jesus é a felicidade, a alegria das pessoas. É isso que nós temos que levar pelo Natal, que é uma festa, sobretudo, da alegria cristã. A gloriosa Virgem Maria, com razão é apregoada bendita, porque mereceu gerar vosso Filho, ó Pai, em seu casto seio. Mas com mais razão é apregoada bendita, porque, feita discípula do Verbo encarnado, procurou solícita a vossa vontade e cumpriu essa vontade com toda fidelidade. Como Deus se manifesta, como Deus fala, e ela revela na sua escuta aquilo que é tão importante na nossa vida e no nosso tempo. Deus revela o seu próprio caminho,
que é mais poderoso do que o mais poderoso deste mundo. A Nunciatura Apostólica anunciou em 97 a nomeação de bispos e arcebispos para a Igreja no Brasil. Manaus ganhou seu bispo auxiliar, Dom Jackson Damasceno Rodrigues, ordenado em março de 97. Belo Horizonte recebeu 2 novos auxiliares para o trabalho na arquidiocese, Dom Davi Dias Pimentel e Dom Décio Zandonade. Para a Diocese de São José do Rio Preto, cidade-sede da Rede Vida, a saída de Dom José de Aquino Pereira para a posse do novo bispo, Dom Orani João Tempesta. Em Campinas, a arquidiocese ganhou um novo bispo auxiliar. Dom Luiz Antônio Guedes foi sagrado bispo em 9 de março de 97. No Nordeste, a presença de um novo bispo para Propriá, com a indicação de Dom Mário Rino Sivieri. A Bahia também ganhou novo bispo em 97. Dom Luiz Flávio Cápio foi escolhido pelo Papa para a Diocese de Barra. Penedo, em Alagoas, recebeu novo pastor diocesano. Dom Valério Breda foi ordenado em outubro. Para auxiliar da Diocese de Guajará-Mirim, foi sagrado bispo em abril, Dom José Maria Pinheiro. Em Maringá, no Paraná, Dom Jaime Luiz Coelho deixou a arquidiocese. A Santa Sé nomeou Dom Murilo Krieger para arcebispo metropolitano de Maringá. 3 novas dioceses acabam de ser criadas pelo Vaticano. No Mato Grosso, 2 novas dioceses. De Juína, sendo o primeiro bispo Dom Franco da Valle, e Paranatinga, com Dom Vital Chitolina. Em São Paulo, a nova diocese tem sede em Amparo, sendo o primeiro bispo Dom Francisco José Zugriani. O episcopado brasileiro também ganhou novos arcebispos e novos pastores diocesanos em 97. Em Roma, no dia de São Pedro, 3 arcebispos brasileiros receberam o palio do Papa João Paulo II. Participaram da cerimônia Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, arcebispo de Pouso Alegre, Dom Murilo Krieger, arcebispo metropolitano de Maringá, e Dom Paulo Lopes de Faria, arcebispo mineiro de Diamantina. No Brasil, Dom Ceslau Stanula foi transferido da Diocese Pernambucana de Floresta para a Diocese Baiana de Itabuna. No Ceará, Dom Valfrido Teixeira Vieira conseguiu um auxiliar para a Diocese de Sobral, Dom Aldo de Silo Pagoto. No Pará, nomeado bispo para Abaetetuba, Dom Flávio Giovenali. A Diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso, também ganhou novo bispo. O Papa nomeou dia 19 de novembro para a Diocese o novo bispo Dom Juventino Kesterin. A Santa Sé transferiu de auxiliar de São Paulo para a Diocese de Santo André, Dom Décio Pereira. Durante a Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Episcopal divulgou declaração oficial sobre os imóveis da Igreja. Declaração sobre os imóveis da Igreja. A pesquisa foi feita pelo Centro de Estatística Religiosa e Investigações Gerais. A Igreja tem 9.475 imóveis. A extensão total é de 253.794 hectares. 96,1% dos imóveis rurais da Igreja tem área inferior a 100 hectares. 70% tem aproveitamento pleno, 19% tem aproveitamento parcial, 7% sem qualquer utilização. Dos 157.574 hectares, 21.086 hectares são passíveis da desapropriação. Dos 21.086 hectares, 5.766 hectares estão em negociação com o INCRA. De 1960 até 1997, a Igreja já se desfez da propriedade de 293.823 hectares, sendo 87.098 transferidos por cessão gratuita a lavradores ou projetos sociais. Ao redor de 5.500 famílias moram e trabalham nas propriedades rurais da Igreja.
Em 97, a Rede Vida inaugurou sua repetidora em sinal aberto, Canal 40, na capital paulista. A cerimônia de inauguração, com a presença do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. O cardeal e seus bispos auxiliares foram recepcionados pelo presidente da Rede Vida, o arcebispo metropolitano de Botucatu, Dom Antônio Maria Mútilo. A torre foi instalada no edifício do Banco de Tóquio, na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. A saudação foi feita pelo bispo de Santo Amaro e conselheiro do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, Dom Fernando Figueiredo. Rede Vida. Todo meio de comunicação tem um objetivo, que é a realização integral do nosso povo, de cada um, de cada pessoa. Em outras palavras, o objetivo é a evangelização. Realização nos planos de Deus, da pessoa, na sua dimensão humana, religiosa, cultural, social. É isso que nós desejamos e pedimos, pelas mãos do nosso cardeal, as bênçãos, para que cada vez e de modo mais perfeito esses objetivos sejam realizados. E a Rede Vida aí esteja, na sua casa, na casa de cada um de nós, levando essa mensagem do Cristo para a realização nossa, segundo o coração amoroso do Pai. Em instantes, a visita do Papa ao Brasil para o encontro mundial com as famílias. Em 97 fica para a história como o ano do encontro do Papa João Paulo II com as famílias no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui exatamente na Praça de São Pedro, diante da Basílica de São Pedro, que podemos ver logo ao fundo, onde nós chamamos de Vaticano. O nome Vaticano vem já do Império Romano. É bom sempre lembrar que a cidade de Roma não se estendia até essa parte. Ela se limitava ao Rio Trevere, onde termina aquela avenida Via della Consolazione, como chamam os italianos. Essa parte de cá era uma colina de solo argiloso, onde alguns sacerdotes trabalhavam. Na colina Vaticanus, como era chamada na época no Império Romano. Também era uma região onde foram feitos alguns cemitérios, portanto, era uma região um tanto sagrada que os romanos tinham um certo cuidado e também um certo medo em relação aos mortos que aqui eram depositados. Debaixo da Basílica de São Pedro nós podemos encontrar ainda muitas catacumbas cristãs e também pagãs. Era também uma região onde o imperador, a mãe do imperador, construíam as suas casas de verão, as suas casas de inverno, para férias e tudo mais. São Pedro, já no princípio então da igreja, quando se encontrava aqui, foi martirizado exatamente aqui, na colina Vaticana. Exatamente hoje, como nós podemos dizer, debaixo da cúpula da Basílica de São Pedro, a famosa cúpula de Bernini, uma das mais belas cúpulas de templos religiosos construídas no mundo. Os cristãos, então, uma vez que São Pedro foi martirizado aqui também, resolveram enterrá-lo, sepultá-lo também no mesmo posto onde ele foi martirizado. Portanto, São Pedro se encontra, os seus ossos ainda hoje, depois do trabalho arqueológico, debaixo da Basílica de São Pedro, debaixo do altar do Papa. Essa Praça de São Pedro, como nós podemos perceber, toda essa colunata forma como que dois braços que saem da Basílica de São Pedro. Sendo a Basílica de São Pedro a igreja mãe da cristandade, Michelangelo projetou essa colunata querendo transmitir a ideia de que a igreja recebe de braços abertos todos os cristãos.
é a igreja que se abre e abraça a todos os cristãos. Do lado esquerdo da praça, logo após a colunata, a fundo da colunata, nós temos o Palácio San Damaso, Palácio de São Damaso, que é o Palácio Apostólico. Palácio onde mora e onde trabalha também o Santo Padre, o Papa. No penúltimo andar, como nós podemos ver, na terceira janela, nesse sentido, de lá para cá, é a janela própria do apartamento do Santo Padre, o Papa. Daquela janela, todo domingo, ao meio-dia, o Santo Padre dá uma mensagem ao mundo e a bênção apostólica também com a oração do anjo. De São Pedro, da Praça de São Pedro, no lado esquerdo, nós vamos terminar exatamente na Porta de Bronze. A Porta de Bronze é muito famosa porque por elas passaram muitos príncipes, muitos imperadores. Essa porta vai dar num corredor que conduz diretamente à Capela Sistina, a famosa Capela Sistina, pintada por Michelangelo, onde tem o juízo final sobre o altar, a grande pintura de Michelangelo, e também é o corredor que vai conduzir, com as escadarias, ao apartamento do Santo Padre, que vai conduzir ao Palácio do Papa. Todas as visitas oficiais ou não oficiais que devam se dirigir ao Santo Padre passam por essa porta. Na porta nós percebemos 2 soldados. Eles fazem parte da Guarda Suíça. A Guarda Suíça foi instituída há mais de 4 séculos atrás e são a guarda própria do Santo Padre. A Suíça os mantém, são jovens suíços que se prontificam a vir por 2 anos servir como guarda do Vaticano. Eles ficam ali e em diversos outros pontos do Vaticano para atender, orientar e também cuidar um pouco da ordem. Nós estamos aqui no interior, já entrando na Basílica de São Pedro. Essa parte central é chamada a nave central da Basílica. É onde nós vamos ver logo ao fundo o altar mor, o altar próprio do Santo Padre. Ela é uma basílica composta de 3 naves, a nave central e 2 naves laterais. Porém, possui uma forma de cruciforme, como chamam os italianos, que é uma forma de cruz. Esse é exatamente o transeto central da cruz. É uma basílica, como eu disse, renascentista, do século XVI, muito rica em detalhes, toda recoberta por imagens de santos que representam os diversos carismas que a igreja possui. Desse lado aqui, nós temos a famosa imagem de Pietà, feita por Michelangelo. Hoje, ela está toda protegida por uma porta de vidro, exatamente por um atentado que ela sofreu alguns anos atrás. O Santo Padre o Papa, quando celebra a missa na Basílica de São Pedro, uma vez que essa é a Basílica Patriarcal do Papa, é a Basílica, digamos, que concentra a Cátedra de Pedro, da qual o Papa fala ao mundo todo. Quando ele celebra a missa, ele sai exatamente daqui da Capela da Pietà. Ele se paramenta aqui e daqui vai para o altar. Nós estamos agora no coração da Basílica de São Pedro, no altar chamado Altar da Confissão. Aquele altar é o altar próprio do Papa, é o altar onde ele celebra as grandes celebrações da Basílica de São Pedro. Exatamente debaixo desse altar se encontra o corpo de São Pedro, ou melhor, os ossos que ainda restam, o túmulo de São Pedro. Entre o altar e o túmulo está uma base, uma pequena capela com uma urna de bronze onde são guardados os palhos, que é aquela insígnia que os arcebispos levam sobre o paramento quando estão celebrando a missa. Porém, também é um hábito basilical e também paleocristiano e depois renascentista construir sobre o altar central o que nós chamamos de baldaquino, o que seriam essas 4 colunas com essa pequena cobertura. O baldaquino tem a função de dar uma centralidade própria ao altar, mas uma centralidade toda cósmica que concentra a igreja no altar do sacrifício eucarístico.
Esse altar, esse baldaquino, da base da basílica até a ponta da cruz, possui 21 metros de altura. 21 metros de altura. Ele é todo feito com bronze que foi transferido do Panteão. Panteão, um grande templo romano, hoje transformado numa igreja católica, com altares, celebrado missa também. Mas esse Panteão era todo trabalhado com bronze. O bronze do Panteão foi transferido para cá, então utilizado para fazer esse baldaquino. É desenho de Michelangelo. O projeto de Michelangelo foi inspirado um pouco na cultura egípcia, quando começa a fazer a mistura do Egito com o grego, e formando a cultura helênica, portanto, e ele vai inspirar e fazer essas colunas tortas, né, todas retorcidas, recobertas com alguns aspirais. Né? Acima no baldaquino nós encontramos alguns anjos que portam, que levam a cobertura do baldaquino, e também pequenos anjos centralizados que seguram as insígnias pontifícias, ou seja, os símbolos do papado, do Papa. Na frente tem a tiara, que é como se fosse a coroa do Santo Padre, hoje não mais utilizada. Do outro lado nós vamos ter a espada, que simboliza São Paulo, a força do pregador. Do outro lado, as chaves, que simboliza São Pedro, que é o primeiro Papa da Igreja, o qual recebeu do próprio Cristo, e também a Sacra Escritura. Dentro dessa cobertura, logo sobre o altar, nós temos então uma pomba simbolizando o Divino Espírito Santo, que ilumina a Igreja e o Santo Padre. Mensagem muito simples, mensagem do futuro da humanidade passa através da família. O Papa João Paulo II chegou ao Brasil no dia 2 de outubro, sendo recebido pelo cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles e pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma grande multidão acompanhou o desfile do Papa até a residência do cardeal do Rio. No dia 3, Sua Santidade teve um encontro oficial com o presidente da República. O Papa parecia bem disposto. Ele foi sentado no banco da frente, ao lado do motorista. Os vidros escuros do carro blindado atrapalharam um pouco a visão dos fiéis, que ocuparam as ruas desde cedo para tentar ver o Papa. Mesmo assim, ele acenava para o povo. O esquema de trânsito funcionou muito bem e em menos de meia hora, João Paulo II chegava ao Parque Guinle, onde fica o Palácio Laranjeiras. O Papa João Paulo II chegou ao palácio às 10h30 da manhã, acompanhado de sua comitiva. 600 homens do Exército e da Polícia Militar cercaram toda a área e fizeram um forte esquema de segurança. Dezenas de fiéis também saudaram o Papa. João Paulo II foi recebido pelo presidente Fernando Henrique e pela primeira-dama, Dona Ruth. Eles conversaram sobre o aborto, sobre a má distribuição da renda e sobre o movimento sem terra. O Papa também se encontrou com cerca de 30 autoridades numa rápida recepção. Do palácio, o Papa segue para o Sumaré, na casa do cardeal Dom Eugênio Salles, para descansar. O Papa saiu do encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso às 11h30 da manhã. A saída do Parque Guinle, na Zona Sul, também era esperada por muita gente. Mas a comitiva de João Paulo II é bastante rigorosa com os horários. Os carros seguiram de volta ao Sumaré numa velocidade constante de 60 km por hora. Tão rápido que quem estava nas ruas mal pôde ver o Papa, que acenava para todo o público. O caminho mais curto fez com que João Paulo II chegasse à casa de Dom Eugênio Salles, no Sumaré, ao meio-dia. Ainda no dia 3 de outubro, João Paulo II foi até o Rio Centro para encerrar oficialmente o Congresso Teológico Pastoral sobre a Família. Muito bem-humorado e feliz, o Papa brincou inclusive com a beleza do Rio de Janeiro. No dia 4, João Paulo II celebrou missa na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, um encontro com cardeais, bispos e o povo. Na noite do dia 4, o Papa foi ao Maracanã para uma grande concentração com as famílias de todo o mundo. Fé e cultura, depoimentos de vida, experiências de Deus. Uma noite de encanto e beleza, marcada pela música e expressões de fé e fraternidade.
Maria. Nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Deus. No domingo, 5 de outubro, João Paulo II celebrou missa no aterro do Flamengo. A missa da família teve a presença de caravanas do Brasil e do exterior. Feliz, o Papa abençoou as famílias, esperança da humanidade. A festa terminou com a presença de Roberto Carlos cantando para o Santo Padre. Uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você quem faz. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão vem no meio do mundo, procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho no céu e sinto crescer a fé, meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus
Papa fez uma carinhosa saudação à Rede Vida de televisão ao agradecer a recepção promovida no Brasil. O Papa falou na residência do Cardeal do Rio. Congratulo-me com o senhor arcebispo de Botucatu, Dom Antônio Maria Múcio, por esta ousada iniciativa, conhecida como Canal da Família, já no seu segundo ano de vida. Antes de deixar o Brasil, João Paulo II foi saudado pelo vice-presidente Marco Maciel. Com a mensagem de fé e amor, o Papa deixou o país. O jornalista Monteiro Neto, diretor de jornalismo da Rede Vida, acompanhou a viagem de vinda e de retorno do Santo Padre. Durante a presença de João Paulo II no Brasil, a Rede Vida se transformou no canal da família, a TV do Papa. A presença do Papa no Brasil marcou 97. Uma palavra de agradecimento ao Papa da Paz. Muito obrigado, querido João Paulo II. A sua presença no Brasil em 97 foi um momento forte de evangelização. O seu caminhar era lento, porém indicava uma direção segura. Os seus gestos simples, entretanto, demonstravam bondade pura. Toques gentis revelando compreensão e carinho. Como foram bonitos os seus passos entrando na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. A fé seguia com sua santidade. A fraternidade acompanhava cada aceno. O amor está irradiando sua felicidade. Foi belo o encontro do Papa com o Bispo Emérito. Foi significativo o seu olhar profundo. Era sinal da imensa misericórdia divina pelo mundo. Obrigado, Papa da Paz. As suas mãos trêmulas demonstravam espírito forte. A sua presença foi carregada de emoção, apontando o norte. A sua presença era esperança e firmeza, confiança e beleza. Como esquecer 97 e a visita do Papa ao Brasil? Sua palavra veio abrir os corações para a boa nova. Sua humildade era símbolo visível de solidariedade. As famílias brasileiras tiveram um encontro com o Papa, o mesmo encontro que todos querem ter com o Pai na eternidade. Obrigado, Papa da Paz. Obrigado, João de Deus. Seja bem-vindo, nós te esperamos com amor e muita paz. Bem-vindo, seja bem-vindo, é grande a nossa fé em ti, Papa da Paz. Bem-vindo, seja bem-vindo, nosso Brasil tá te esperando pra te amar. Bem-vindo, seja bem-vindo, é o nosso povo quem quer te homenagear. Bem-vindo, seja bem-vindo, há um Brasil te esperando pra te amar. Nossas crianças querem te homenagear. Bem-vindo, seja bem-vindo, Papa querido, grande amigo do Brasil. Bem-vindo, seja bem-vindo, traga esperança ao raiar do ano 2000.
Na missa celebrada no Rio, o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles fez uma bela saudação à sua santidade, agradecendo sua presença no Brasil. Beatíssimo Padre, São Pedro, o primeiro Papa, exortava os cristãos: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, sede vigilantes. Hoje vale para nós esta exortação. Recebemos em nosso meio Pedro. Carinhosamente a Arquidiocese do Rio de Janeiro se preparou. As dioceses do Leste 1, da CNBB, que integram o Estado do Rio de Janeiro, se uniram à nossa alegria. De coração em festa, recebemos vossa santidade como pedra e fundamento posto por Jesus Cristo, mas também como Pai amado. Como pastor desta arquidiocese, apresento a vossa santidade as autoridades aqui presentes, do Estado e do município, do corpo diplomático e dirigentes de muitas instituições, colaboradores, amigos e benfeitores da arquidiocese, muitos irmãos no episcopado, cardeais, arcebispos, bispos do Brasil, da América Latina, de tantos outros países, uma representação do Congresso Internacional Teológico Pastoral sobre a Família, que no momento integram-se à comunidade arquidiocesana. Estão aqui também os representantes de comunidades cristãs não católicas, com as quais nos une profundo respeito e o laço de amor. Igualmente, muçulmanos unem-se à nossa alegria pela presença do Santo Padre. Os nossos irmãos mais velhos, na expressão de vossa santidade, os judeus, estarão presentes também conosco amanhã, por ser hoje sábado. Os meus colaboradores que Deus me tem dado, os bispos auxiliares, os sacerdotes e nossos seminaristas, alegram-se sobremodo por este encontro com aquele que tem o encargo divino de nos confirmar na fé, conforme São Lucas. Os leigos, em tão grande número, especialmente os mais vinculados à vida das paróquias da arquidiocese e dos movimentos apostólicos, saúdam o Papa como Pai comum. As religiosas de vida ativa e de vida contemplativa, organizadas no Vicariato das Religiosas, onde são oferecidos frequentes cursos de formação doutrinária e espiritual, ou vinda de outras dioceses, como também leigas consagradas, são uma insubstituível presença, fermento no meio do povo de Deus. Uma presença, Santo Padre, muito querida, são as pessoas sofridas, sejam os doentes, sejam os abandonados, que acolheram o chamado da Igreja Mãe, ou que simplesmente estão sob os cuidados maternais da arquidiocese. Também se acham entre nós as criancinhas infectadas pela terrível doença da AIDS, adultos aidéticos atendidos pelas casas de acolhimento ou ambulatório, jovens, meninos e meninas que viviam nas ruas e que souberam acolher o convite da Igreja e hoje estão num processo de crescimento, de formação humana e espiritual, adultos que passam a noite ao relento.
para todos nós, católicos, vossa presença, Santo Padre, é a de Jesus Cristo, e para todos é o homem que luta pela paz, que luta pelo bem da humanidade. Vossa palavra encontrará corações dispostos. Como sempre, também agora, com maior alegria, queremos receber do Papa orientações que serão seguidas com total zelo. E saudando-o em nome de toda a minha arquidiocese, como Pai e Mestre de nossa fé, quero, juntamente com todos os presentes, oferecer-vos aquelas palavras que o primeiro Papa, São Pedro, dirigia aos seus cristãos. Depois de terdes sofrido, o Deus de toda graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabalável. A Ele todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Depois do intervalo, o emocionado adeus a Frei Damião. O Nordeste chorou a morte de Frei Damião. A morte de Frei Damião levou o povo às lágrimas. Admirado, seguido, profeta de toda uma região, Frei Damião representou esperança e fé, consolo para os humildes, amigo dos carentes. A missa de corpo presente foi celebrada em Recife, com a presença do arcebispo metropolitano de Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, e bispos de várias dioceses do Nordeste. Em sua caminhada de pregação e orações, Frei Damião levou sempre a palavra de salvação em Cristo, transmitindo uma religiosidade popular que motivou massas no interior e nas grandes cidades. Frei Damião de Bozano morreu com 98 anos em 31 de maio de 97, depois de vários dias de agonia. Diante da morte do professor Paulo Freire, a CNBB encaminhou mensagem assinada pelo secretário-geral Dom Raimundo Damasceno Assis. A conferência apresentou suas condolências à viúva do pedagogo, Ana Maria de Araújo Freire, destacando que Paulo Freire, ao morrer no dia 2 de maio de 97, foi um baluarte da defesa dos direitos humanos. Nomeado bispo de Rio Preto, cidade-sede da Rede Vida, Dom Orani João Tempesta foi a Roma para o encontro com Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Queridos irmãos e irmãs, o Concílio Vaticano II apresenta Maria como membro eminente e inteiramente singular da Igreja, abençoada pelo Omnipotente, com privilégios como a Imaculada Conceição, a maternidade divina e uma sua especial cooperação com seu Filho na obra da salvação. Nossa Senhora ocupa certamente um lugar superior na comunidade dos redimidos, mas sem deixar, por isso, de ser membro da Igreja. Assim nos mostram os Atos dos Apóstolos, quando, no meio dos discípulos, em oração no cenáculo,
condivide a expectativa à vinda do Espírito Santo. Os dons recebidos pela Virgem Santa servem-lhe para realizar uma solidariedade ainda mais completa com os irmãos do seu filho, que são para ela também filhos. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nomen usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie. A morte de Madre Teresa foi sentida em todo o mundo. Depois de toda uma vida a serviço de Cristo, por meio do atendimento aos pobres, Madre Teresa de Calcutá começou seu eterno descanso em 5 de setembro de 1997. A religiosa deixou um grande exemplo de doação. A sua congregação missionária tem atuação autêntica em todo o mundo, assistindo carentes e abandonados. São religiosas comprometidas com o idealismo de Madre Teresa, amar a Cristo através dos pobres. Da lo que tengas que dar con una gran sonrisa. Esto es una entrega a Dios, de aceptar ser cortado en pedazos y aún así cada pedazo le pertenece. Esta es mi entrega, de aceptar a toda la gente que llega a mí y la obra que tengas que hacer por ellos. Hoy día quizás tengas una buena comida y mañana quizás no tengas nada. No hay agua en la fuente de agua. Aceptar y dar lo que sea, ya sea tu buen nombre, ya sea tu salud, eso es entrega y eso significa llegar a ser libre. Madre Teresa foi velada com grandes honras em Calcutá. A procissão foi até o estádio para a cerimônia de adeus. As despedidas emocionadas sensibilizaram líderes de todo o mundo e povos de diferentes continentes. Madre Teresa, mãe dos pobres, partiu deixando uma mensagem de amor a Deus por meio do irmão, à imagem e semelhança do Criador. Em Minas Gerais, uma comunidade inteira revela devoção por um sacerdote. Padre Vitor é lembrado sempre em setembro. A cidade de Três Pontas, sul de Minas, com cerca de 55 mil habitantes, faz parte da Diocese de Campanha, cujo administrador diocesano é o Padre Guilherme Porto. Tem duas paróquias, Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora Aparecida. Em Nossa Senhora da Ajuda, o pároco é o Padre Sérgio Mafra, mas quem nos recebeu foi o Padre Lídio Coelho. Ele nos falou sobre a sua comunidade. Olha, a comunidade de Três Pontas é uma comunidade muito religiosa, como todo o sul de Minas. A expressão religiosa, da religiosidade popular no povo, se expressa muito assim na participação das comunidades, tanto urbana como rurais. E o povo de Três Pontas não tem vergonha de proclamar a sua fé, de demonstrar a sua devoção e veneração. Aqui em Três Pontas nós temos a imagem do Padre Vitor, que foi um padre, filho de escravos, morreu em 1905 e é um meio do povo expressar a sua fé, fazendo a sua veneração à imagem. É claro que nós temos aqui a nossa fé em Deus, professada no Cristo, e o povo expressa essa fé participando ativamente da comunidade. Nós temos aqui a festa da padroeira, a festa da Nossa Senhora da Ajuda, no dia 24 de maio. Mas a festa que reúne o povão, tanto de Três Pontas, quanto das paróquias vizinhas aqui da região, é a festa do Padre Vitor, no dia 23 de setembro. Nós temos uma semana de festa. Começa no dia 14 com a novena e encerra, culmina então no dia 23 com atividades religiosas, missas, confissões, desde as 5 da manhã
até às 19 horas à noite. Esse registro iniciou-se em 1964. No dia 15 de agosto, o padre João Rabelo Mesquita abriu uma ata, um livro, para anotar as graças e o que nós chamamos de milagres alcançados pelas pessoas e registrou então essas graças, esses milagres, a partir de 1964. Entre 94 e 95, a Diocese enviou os documentos para o processo de beatificação do Padre Vítor para o Vaticano. Como é que é isto? Quando é atribuído assim alguns milagres por intercessão de uma pessoa, de um santo, de uma pessoa, então nós dizemos que aquela pessoa é santa, então passa a ter uma veneração, uma admiração. E o Padre Vítor teve essa veneração pelas pessoas aqui da comunidade de Três Pontas. Muitos acontecimentos a nível assim, de cura, de milagres, que o povo diz, foram atribuídos ao Padre Vítor. Então, de um certo tempo para cá, começou essa peregrinação, essa veneração ao Padre Vítor. E as pessoas foram juntando relíquias do Padre Vítor, acontecimentos, fatos importantes e atribuíram isso ao milagre. O milagre a gente sabe que é aquilo que foge à razão, à prova científica. É algo que vem realmente de Deus. Nos outros meses do ano, nós temos aqui a procissão da penitência, que é todo dia 23 do mês, e que reúne a comunidade de Três Pontas. É um dos gestos que nós realizamos, né? E tínhamos também, até o mês passado, a missa para os romeiros, que vinham fazer a sua adoração a Deus e a veneração e agradecimento pelas graças e milagres alcançados através da intercessão do Padre Vítor. Padre Francisco de Paula Vítor, o Padre Vítor. Ele foi o primeiro padre negro do Brasil. Nasceu em 12 de abril de 1827 e foi ordenado em 14 de junho de 1851, ficando um ano em Mariana. Chegou a Três Pontas em 18 de junho de 1852 e permaneceu até 23 de setembro de 1905, quando veio a falecer. Na França, a presença do Papa João Paulo II para atender pedido dos vicentinos. A beatificação de Ozanam aconteceu durante a celebração do Santo Padre em Paris. Archevêque de Paris, je vous demande. Santo Padre, arcebispo de Paris, pede humildemente a vossa santidade de desejar inscrever o nome dentro do nome de bem-aventurados, o venerável servidor de Deus, Frederico Ozanam. Esse é o momento mais belo da cerimônia, onde vai ser, de fato, declarado bem-aventurado Frederico Ozanam. Par notre autorité apostolique, por nossa autoridade apostólica, acolhendo os votos Jean-Marie Lustiger, de nosso irmão de Paris, Jean-Marie Lustiger, arcebispo de Paris, de muitos de outros irmãos de nombreux fidèles, après avoir entendu la vie de la congrégation pour la cause des saints, a opinião da congregação pela causa dos santos, nós declaramos que de hoje em diante o venerável Frederico Ozanam pode ser chamado bem-aventurado e que no dia 9 de setembro se poderá celebrar a sua festa a cada ano de acordo com as regras e dentro dos lugares previstos pelo direito. Em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito. É um momento de grande emoção.
o ano da Rede Vida, o canal da família, a TV do Papa. Um ano marcado por orações e declarações de fé e esperança, alegria e confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha saudação a você, prezadíssimo telespectador da Rede Vida de Televisão, canal da família e também do Papa. Foi o melhor acontecimento do ano de há 2 anos, desde 1º de maio de 95. Foi a bênção que Deus podia conceder ao Brasil para salvar as famílias, o brasileiro. Galera, minha mensagem é, usando a palavra do João Paulo II, nosso Papa: jovem, não tenha medo da sua juventude, ambicionai é o amor, deixa o seu coração falar, abre o seu coração e transmite a alegria da sua fé com o seu olhar, com o seu carinho, com o seu charme, entendeu? E vamos anunciar o evangelho porque o mundo está precisando. Na história, é conhecido como o apóstolo do Brasil. O padre jesuíta José de Anchieta morreu há 400 anos, depois de uma vida dedicada à evangelização missionária no Brasil colônia. São Cristóvão da Laguna, na ilha de Tenerife, é a terra natal de José de Anchieta. Nasceu no dia 19 de março de 1534. Em maio de 1553, ainda não ordenado sacerdote, partiu de Lisboa o irmão José de Anchieta. Seu destino era o Brasil. Iniciou seu trabalho missionário na Bahia, mas foi chamado para atuar na capitania de São Vicente. O irmão José de Anchieta estava presente em 25 de janeiro de 1554, quando foi celebrada a missa de inauguração do colégio no Planalto de Piratininga. Anchieta, apóstolo, catequista e professor. Foi o primeiro professor de latim do Colégio de São Paulo. Rapidamente, aprendeu a língua dos nativos, alfabetizando os curumins. Embora franzino, levemente corcunda, doente, o irmão José de Anchieta mostrava seu entusiasmo no trabalho catequético. José de Anchieta foi literato e poeta, sendo o primeiro tupinólogo, escrevendo uma gramática em vocabulário tupi. Era polivalente, era incansável. No tempo de Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, a colônia enfrentava conflitos com os índios tamoios e invasores franceses. Em maio de 1564, Anchieta ficou refém dos índios, como sinal para um entendimento pacificador. Foi nesta ocasião que escreveu seu famoso Poema da Virgem, com 5.732 versos latinos, riscando as areias da praia. Anchieta estava presente também quando Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro, em março de 1565. Ordenado padre por Dom Pedro Leitão, Anchieta é autor de peças teatrais e historiador. Cristão pacífico, honesto, serviçal e carinhoso, foi também consolo para muitos doentes e enfermos no interior do Brasil colônia. Entre 1577 e 1587, o padre Anchieta foi superior dos jesuítas no Brasil. Depois, passa a atuar no Espírito Santo, sendo visitador das casas religiosas. Foi em Heritiba, Espírito Santo, que o padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil, faleceu em 9 de junho de 1597, com 63 anos de vida, 44 dos quais passados no Brasil. Para a PJ, 97 foi um ano de grandes encontros, muito entusiasmo, realizações e experiências com Deus, em Piracicaba e no Santuário de Aparecida. Frei, o que atrai mais
os jovens, para Francisco e Clara, agora nesse final de milênio? Sem dúvida que a mensagem de São Francisco, o espírito franciscano, como nós costumamos dizer, ele integra todos os sentimentos, emoções, desejos e utopias, diria, desse final de milênio e sem dúvida válido para o próximo milênio, que é a paz, o respeito à natureza, a vontade de servir ao irmão, o desejo e o espírito de fraternidade, o desejo sempre maior e crescente de nós todos nos reunimos no amor verdadeiro. Quando o jovem fala, fala pra valer. Quando o jovem age, faz acontecer. A vida floresce quando a liberdade acontece. A juventude é o amanhã. Todo mundo diz que a juventude é o amanhã, né? Então nós estamos tentando que se começar de nós, se nós começarmos com esse ânimo de Francisco, a gente vai conseguir levar que futuramente não se esqueça. Com que esse trabalho continue quando nós tivermos nossos filhos, nossos netos, que esse trabalho continue. Todas as vezes que escutamos a palavra Romaria, logo pensamos em caminhada, em romeiros, em pessoas partindo ao encontro de um local religioso. Todas as vezes que escutamos a palavra jovens, logo pensamos em passeios, músicas, viagens, animação, namoros. Mas será isso mesmo? O jovem não pode estar ligado a outros pensamentos? Você já pensou na possibilidade das palavras Romaria e jovens andarem juntas? Ou melhor, caminharem juntas? Quem sabe buscando um pensamento para uni-las? Lembrou de algum? Não? Por que você não tenta a oração? Sim, quem faz uma romaria vai a algum lugar religioso para ter um momento de oração, de reflexão. E os jovens com seus passeios, músicas, viagens, animações e até namoros podem incluir a oração como força movedora desses atos e assim fazerem uma peregrinação. Dai-nos a bênção, ó querida Nossa Senhora Aparecida. E ainda bem que muitos jovens já pensaram nisso. Uma prova é a Pastoral da Juventude, que com certa frequência realizam romarias em diversas igrejas ou santuários em todo o nosso Brasil. No JCTV, o comentário é do Padre Augusto. Amanhã, Dia Mundial da Paz. Para comemorá-lo, o Papa João Paulo II lança o tema da justiça, com o slogan: da justiça de cada um nasce a paz para todos. E ao lado de um direito meu de pedir justiça, há também e principalmente o dever também meu de oferecer a justiça aos outros. O Papa lembra especialmente a produção da justiça nos níveis econômico, social, cultural, porque as desigualdades já são insuportáveis. Em vez de se globalizar os prejuízos para os pobres, por que não internacionalizar a paz? E para nós, pessoas religiosas, o coração humano está criando uma oportuna definição. O novo nome do nosso Deus é paz. '97 fica marcado na mente do povo brasileiro como o ano da consolidação da Rede Vida de televisão. Não se pode falar de 97 sem a lembrança de momentos de tristeza. A morte de Betinho em 9 de agosto, a morte do índio Galdino em abril em Brasília. Morreu Frei Damião, aquele santo nordestino cheio de graças. Morreu Madre Teresa de Calcutá,
modelo de virtudes e doação. Mas a Igreja ganhou sua nova doutora do amor. No seu centenário de morte, Santa Teresinha agora é doutora. A Igreja lembrou os 400 anos do padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Os jesuítas recordaram os 300 anos de morte de Antônio Vieira, o pregador. Foram comemorados os 100 anos dos maristas, uma ação vibrante na formação educacional e cultural do país. Foram recordados e revisados os 100 anos de Canudos, uma epopeia nacional. Em Aparecida, o grito dos excluídos, voltado para uma nova fraternidade. Em Itaici, o debate dos bispos sobre comunicação na igreja. Em São Luís, o 9º Intereclesial das Comunidades de Base. Muitas lições. Em Santa Maria, a festa de Nossa Senhora da Medianeira. E no Rio de Janeiro, a presença de Sua Santidade o Papa para o Encontro Mundial com as Famílias. 97 foi o ano da consolidação da Rede Vida. Até o Papa abençoou publicamente o canal da família. A programação da emissora agora é de 17 horas e está chegando às principais capitais brasileiras. A Rede Vida está pronta para fazer muito mais em 98. Uma boa noite e um feliz 98. Um feliz ano novo. Rede Vida de Televisão, o canal da família. Amen.